Gravity Falls precisa de uma terceira temporada? A resposta curta e direta é não. Definitivamente não. Gravity Falls nunca precisou de uma terceira temporada. Recentemente resolvi reassistir alguns desenhos antigos e escolhi maratonar Gravity Falls, que foi lançado em 2012. Depois de rever todos os episódios, cheguei na conclusão que essa é a melhor série animada da Disney. Por isso, neste vídeo, vamos relembrar a história desse desenho, do início ao fim e entender o que a torna tão especial. A série nos apresenta dois protagonistas, os irmãos gêmeos Dipper e Mabel Pines. Dipper é um garoto inteligente, curioso e lógico, mas um pouco inseguro. Ele é nossa primeira conexão com os mistérios de Gravity Falls, pois encontra o diário número 3 logo no primeiro episódio. Já Mabel é uma garota divertida, otimista e cheia de energia, mas pode ser impulsiva, tomando decisões que colocam os outros em situações complicadas. Essas diferenças fazem deles uma ótima dupla, equilibrando suas personalidades opostas. No primeiro episódio, conhecemos outros três personagens importantes. O mais marcante deles é o tio-avô Stan, dono da cabana do mistério, onde os gêmeos passam o verão. Ele é rabugento, ganancioso e cínico, parecendo não se importar muito com a segurança das crianças. Mas ao longo da série, sua importância cresce. Também conhecemos Sus, o faz-tudo da cabana e um alívio cômico constante. E o Andy, um adolescente descolada e paixão platônica de Dipper, que acaba ajudando no amadurecimento dele. A primeira temporada estabelece as bases de Gravity Falls, uma cidade cheia de eventos sobrenaturais. Gnomos, viajantes do tempo e monstros bizarros fazem parte do cotidiano, mas os moradores ignoram tudo. Stan, por exemplo, age como se nada fosse real, mesmo tendo uma cabana cheia de criaturas misteriosas. Mas quando Dipper encontra o diário 3 na floresta, tudo muda. O livro tem um aviso claro: não confie em ninguém. Mesmo assim, ele compartilha o segredo com Mabel, e juntos eles decidem investigar os mistérios da cidade sem contar a mais ninguém. A temporada tem episódios muito bons, com humor bem equilibrado. Sus é sempre engraçado e Dipper, apesar de achá-lo irritante, acaba dependendo dele. Mas o grande mistério é o diário. Ele levanta várias perguntas. Existem outros diários? Quem os escreveu? O que falta nas páginas incompletas? E logo conhecemos Gideon, o principal vilão da temporada. Ele é um garoto pequeno, mas manipulador, que quer tomar posse da cabana do mistério, e também possui um dos diários, o de número 2. Gideon tem uma obsessão por Mabel e chega ao ponto de tentar sequestrá-la para conseguir o que quer. Ele invoca Bill Cipher, um ser interdimensional com poderes assustadores. Bill é apresentado de forma impactante, logo demonstrando sua natureza cruel e misteriosa. Ele faz um trato com Gideon para ajudá-lo a invadir a mente de Stan e roubar os documentos da cabana. Dipper, Mabel e Sus descobrem o plano e entram na mente do tio Stan para tentar impedir Bill. Lá dentro, o demônio triangular revela que cada personagem está ligado a um símbolo misterioso, aumentando ainda mais os enigmas da série. No final, os gêmeos usam a própria imaginação para derrotar Bill, mas ele os avisa que ainda estará de olho neles, e que uma ameaça ainda maior está por vir. Quando todos pensam que o perigo passou, Gideon rouba a escritura da cabana do mistério e se torna o seu novo dono. Esse episódio é um dos melhores do desenho, pois apresenta Bill Cipher, um dos vilões mais icônicos das animações da Disney. A primeira temporada termina com grandes perguntas em aberto, deixando os fãs ansiosos pelo que viria a seguir, e é exatamente por isso que Gravity Falls é tão marcante. A série combina mistério, aventura e humor de uma forma que poucas animações conseguem, e mesmo sem uma terceira temporada, sua história foi concluída de maneira perfeita. A segunda temporada de Gravity Falls é bem diferente da primeira. Dá para perceber que os roteiristas começaram a explorar mais a história e focaram em dois grandes mistérios: a identidade do autor dos diários e a máquina secreta do tio Stan. A temporada já começa com tudo. Dipper encontra agentes do governo e, usando um feitiço do diário, acaba trazendo os zumbis de volta à vida. Isso é interessante porque logo no primeiro episódio da série, esses zumbis foram mencionados pela primeira vez. Esse começo intenso ainda leva Dipper a descobrir mensagens ocultas no diário, que só aparecem com luz ultravioleta. Uma dessas mensagens revela a existência de um bunker secreto, onde ele encontra uma criatura que muda de forma e mostra a ele a expressão que terá no dia da sua morte. Curiosamente, essa é a mesma expressão que Dipper faz em um dos episódios mais sombrios da temporada. Essa temporada também experimenta bastante com a história, o que resultou em alguns episódios menos impactantes, como o episódio do Cupido e os das masmorras. Mas mesmo assim, a animação conseguiu aprofundar muito os personagens secundários. Por exemplo,
exemplo, vemos mais sobre Sus e sua relação com a ausência do pai, o que faz com que o público se apegue ainda mais a ele. O Andy também tem mais destaque, apesar de ser uma das personagens menos aproveitadas. Ela se torna um obstáculo para Dipper, que passa boa parte da série apaixonado por ela. Mas, em um momento importante, o Andy revela que sempre soube dos sentimentos dele, e explica que a diferença de idade entre eles torna qualquer romance impossível. Essa conversa mostra o quanto ela é madura, principalmente quando comparada ao Robbie, que demora muito mais para superar o fim do namoro. Outra personagem que ganha mais profundidade é Pacífica. No início, ela parece apenas uma garota rica, mimada e arrogante, mas conforme conhecemos sua família, percebemos que ela cresceu sob grande pressão e manipulação dos pais. No episódio Mistério da Mansão Noroeste, vemos um lado mais humano dela e percebemos o esforço dos roteiristas para trazer temas mais adultos para o desenho. Esse episódio, inclusive, tem até uma cena que parece conter sangue, algo bem raro para uma animação da Disney. Agora, falando sobre o grande mistério da temporada, aqui conhecemos um personagem extremamente importante para a história. Mas, antes de falar quem é, precisamos falar sobre 2 episódios que mudaram completamente o rumo da série. Nesses episódios, Tio Stem ativa sua máquina secreta, o que causa distúrbios gravitacionais e atrai a atenção do governo. Como consequência, a cabana do mistério é fechada e Stem é preso, acusado de roubar materiais de uma usina nuclear. O problema é que, enquanto isso acontecia, ele jura que estava na cabana organizando suas coisas. Para provar sua inocência, Dipper e Mabel voltam à cabana e verificam as gravações de segurança. Mas, para a surpresa deles, a filmagem mostra que Stem realmente roubou os materiais. Isso faz com que os gêmeos comecem a questionar quem é de fato o homem que cuidou deles durante todo o verão. Ao investigar mais, eles descobrem identidades falsas e até mesmo um atestado de óbito com o nome Stanley Pines. Isso significa que Stem está morto? Ou que ele nunca foi quem dizia ser? A frase do diário "não confie em ninguém" faz ainda mais sentido nesse momento. Então, junto com Sus, eles finalmente entram no quarto secreto de Stem e encontram a máquina ativada. Stem tenta convencê-los a não desligá-la, dizendo que passou anos trabalhando nela. Mas Dipper, ainda desconfiado, pede para Mabel desligar tudo. E é aí que vem a grande revelação. A máquina não era apenas um experimento qualquer. Na verdade, Stem estava tentando trazer de volta uma pessoa muito especial, o autor dos diários, seu próprio irmão. É agora que um de nós desmaia. Isso é comigo mesmo! Esse é um dos momentos mais emocionantes e chocantes da animação. Finalmente descobrimos a verdade sobre o autor, e a história da família Pines fica ainda mais complexa. Mas a temporada ainda tem muitas reviravoltas, como Bill possuindo o corpo de Dipper e a revelação da Sociedade do Olho Cego, um grupo que apagava a memória das pessoas para que ninguém lembrasse das criaturas sobrenaturais da cidade. Quando Stanford, o verdadeiro autor dos diários, finalmente entra na história, ele traz consigo um grande perigo, uma fenda dimensional, que pode abrir um portal permanente para Bill Cipher. Esse vilão, que já estava manipulando os personagens como peças de um jogo de xadrez, agora vê sua chance de transformar o mundo inteiro em um verdadeiro pesadelo. Aqui vale lembrar de um personagem que apareceu poucas vezes no desenho, o Viajante do Tempo. Ele trabalhava para manter a linha temporal estável, mas acabou sendo demitido por causa de Dipper e Mabel. Mais tarde, eles corrigem o erro e ajudam ele a recuperar seu emprego. Porém, o que ninguém imaginava é que Bill fez um acordo com esse viajante, o que ajudaria a abrir o portal. E é assim que começa o Estranhagedon, o grande evento final da série. Com o portal aberto, Bill toma conta da cidade, transformando tudo em um verdadeiro caos. Mabel fica presa dentro de uma bolha mágica, onde tudo parece perfeito para ela, enquanto Dipper se junta a Ford para tentar derrotar Bill. Mas a batalha é complicada. Ford é transformado em ouro, e os 3 diários são destruídos como se fossem nada. Enquanto isso, Dipper e o Andy tentam salvar Mabel, que está presa em uma ilusão onde tudo sempre será divertido e perfeito. Dipper precisa convencê-la de que o verão precisa acabar e que isso não é algo ruim, pois faz parte da vida. Com isso, Mabel finalmente decide encarar a realidade e se junta à luta contra o Bill. A última esperança está na Cabana do Mistério, onde Tio Stem e vários personagens secundários se reúnem para uma batalha épica. Eles constroem uma arma gigante e conseguem libertar as pessoas que o Bill transformou em pedra, incluindo Ford. Agora, com todos juntos, é a hora de derrotar Bill de uma vez por todas. Mas para isso, um grande sacrifício precisa ser feito. Stanley e Stanford traçam um plano para apagar a memória de Stem, e com isso eliminar Bill para sempre. Esse momento é extremamente emocionante, pois Stem passou a vida toda tentando provar que era alguém de valor, e agora ele se sacrifica para salvar a sua família. No final, a loucura criada por Bill desaparece, e aos poucos Stem começa a recuperar suas memórias. E assim chega ao fim a jornada de Dipper e Mabel em Gravity Falls. Depois de um verão cheio de aventuras, eles precisam voltar para casa. Mas apesar de tudo, eles cresceram, amadureceram e entenderam que a vida não pode ser pausada. Gravity Falls é simplesmente
simplesmente incrível. Sua história, seus mistérios e personagens são brilhantes. Desde o começo, a série tratou o público com inteligência, criando um universo cheio de detalhes e segredos que sempre se conectavam de maneira genial. Cada episódio foi construído com cuidado, preparando o caminho para um final épico e emocionante. Para mim, Gravity Falls é a melhor animação 2D que a Disney já produziu.